O terror é um gênero que explora os medos de cada época. No início, ali pelos anos 20 até 40, o medo geral era do desconhecido e da morte. Por isso, os monstros assassinos. Depois, nos anos 50 e 60, o pânico geral estava muito relacionado à Guerra Fria e à invasão do inimigo. Então, nessa época, saiu muita coisa relacionada à possessão, por exemplo. Aí, dos anos 60 a 70, o medo começou a ser relacionado ao próprio corpo e à mente. Por isso, o surgimento de assassinos mentalmente instáveis e o terror corporal. Dos 70 a 80, por causa da Guerra do Vietnã, as pessoas começaram a perceber que a violência não estava tão longe de casa. Aí os slashers ganharam força. Uma violência que não tinha por que acontecer, mas que acontecia mesmo assim. Os anos 90 continuaram com o legado dos slashers, mas introduziram também os found footage, que começaram por causa do maior acesso a aparelhos portáteis e popularização de câmeras digitais. Nos anos 2000 para frente, o terror começou a falar de medos sociais mais contemporâneos, e é sobre isso que eu quero falar. Oi, meu nome é Lives e hoje eu vou falar de terror incel. Um terror muito mais tangível que o dos monstros e assassinos dos outros subgêneros do terror. Esse tema me veio na cabeça depois de assistir a coqueluche do momento, Obsessão, do Curry Barker. Depois de ver tanta gente interpretando o filme de uma forma extremamente preocupante, principalmente a audiência masculina, eu achei que seria interessante reforçar alguns pontos aqui, mesmo que muita gente na internet já esteja falando sobre, visto que a maior parte dos meus inscritos são homens. Já vamos começar esclarecendo uma coisa. O terror de obsessão não é algo de terror paranormal, não é a possessão da Nick e muito menos as coisas que ela faz por causa disso. É a natureza do desejo do Bear. Desejar que alguém te ame mais do que qualquer pessoa no mundo sem nem saber se essa pessoa quer isso ou não, é uma violação de consentimento. E isso é algo que aparentemente muitas pessoas que assistiram o filme não entenderam. O terror que move toda a narrativa é a falta de autonomia corporal. A Nick teve seu corpo roubado pelo desejo do Bear, e nos momentos em que eles estão fazendo coisas teoricamente normais e a Nick grita e se assusta, aquela é a consciência real dela sendo mostrada tanto pro Bear quanto pra gente. E essa é a parte mais triste. A Nick de verdade ainda tá no corpo dela, vivendo toda essa situação, mas ela não tem capacidade nenhuma de escolher o que acontece com ela, já que quem tá no comando do corpo é a Nick do desejo, e a Nick do desejo faz qualquer coisa pra ter o Bear. Muitos homens e até algumas mulheres tiveram muita dificuldade de entender que a Nick não é a vilã do filme, mas sim o Bear. Talvez porque ele seja o estereótipo do cara legal que nunca faria nada pra machucar ninguém, ou talvez porque a nossa cultura global ainda prega que todo homem tem direito ao corpo de uma mulher. Ele é o vilão pelo simples fato de ter feito o desejo e ter continuado com a Nick, mesmo depois de a consciência real dela aparecer e falar que ela não quer nada com ele. O problema não é não enxergar que o Bear é o vilão, é continuar afirmando que ele não é, mesmo depois de, teoricamente, entender sobre o que o filme se trata. De acordo com o Google, o termo incel é a abreviação para Involuntary Celibate, ou seja, celibato involuntário. Ele descreve comunidades online de homens que, frustrados sexual e afetivamente, culpam as mulheres e a sociedade por suas próprias falhas. Só que os incels não existem só na internet. Aquele cara chato, super misógino e insistente que dá em cima de você na faculdade, muito provavelmente um incel. Aquele seu amigo que só te recomenda anime de romance com uma protagonista feminina que parece e age como uma criança, quase certeza de que é um incel. Eles estão por toda parte, às vezes falando de teorias inexistentes, tipo a pandemia de solidão masculina e Lux Maxim, ou só te assediando porque ele não consegue aceitar o fato de que você só quer ter ele como amigo, às vezes nem isso. Mesmo que na maioria das vezes os filmes desse subgênero não tenham como protagonista um homem explicitamente incel, as temáticas gerais acabam se relacionando com as bases fundamentais desse movimento.
E eu já tô chamando de subgênero porque ao longo desses últimos anos, alguns filmes com esse tipo de temática foram se acumulando e ganhando bastante popularidade. A verdade é que a convicção de um homem de ter direito ao corpo, à atenção ou ao afeto de uma mulher não é um conceito novo no cinema de terror. Querendo ou não, essa ideia está presente desde os primórdios. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Lá em 2040, a gente tem A Noiva de Frankenstein, uma mulher criada a partir dos retalhos mais satisfatórios de cadáveres de desconhecidas só para agradar a uma outra criatura cadavérica masculina. Em 50-60, a gente tem Psicose, onde um cara perturbado decide que é racional se livrar de uma mulher que é independente para os padrões da época. Em 60-60, tem o Bebê de Rosemary, uma mulher que tem sua gravidez sabotada por um culto satânico e literalmente dá à luz ao diabo contra sua vontade. Em 70-80, surge Halloween, onde um cara decide desviver a sua irmã só porque ela tem uma vida sexual ativa e anos depois decide ir atrás de outra garota só porque ela parece a sua irmã. E em 90, a gente tem Pânico. 2 garotos que decidem acabar com uma amiga porque a mãe dela foi o motivo da desestruturação da família de um desses garotos. Durante todo esse tempo, a base do terror incel esteve presente. Uma das únicas diferenças comparando todos esses filmes aos filmes de depois dos anos 2000 é que durante todo esse tempo a internet e o incel moderno ainda não existiam. Por isso essa distinção. O importante é que esses fundamentos sempre estiveram presentes no cinema de terror. E isso não é uma condenação do gênero, até porque eu amo o terror. Mas a gente tem que aceitar que por muito tempo o cinema de terror serviu para suprir fantasias masculinas violentas. Outra diferença entre outros subgêneros de terror e o terror incel é que o cara legal não é uma vítima colateral do psicopata que persegue a mocinha. Ele é, principalmente, a causa dos horrores que acontecem nesses filmes. E também faz sentido que a gente analise esses filmes dessa forma, especialmente em um período teoricamente progressista em que os crimes de violência de gênero acumulam números preocupantes. Essa semana eu fiz um vídeo pro Insta falando justamente sobre o sofrimento feminino no terror e eu recebi um comentário que me fez pensar nas Final Girls. Assim, Final Girls realmente sofrem muito sendo heroínas incríveis e fortes. Claro que sofrem. Elas são representadas como heroínas fortes e inteligentes, mas isso não quer dizer que elas não sofram com a falta de autonomia do próprio corpo e das suas decisões em suas histórias. Até porque o plot dos filmes em que elas são protagonistas dependem quase exclusivamente do seu sofrimento. Nem as Final Girls escapam dessa dinâmica. A própria Nikki é uma Final Girl, e isso não muda o fato de que ela passa a narrativa toda sofrendo com a falta de autonomia imposta pelo desejo do Bear. E isso também acontece com outras Final Girls icônicas que eu citei anteriormente, tipo a Laurie em Halloween e a Sydney em Pânico. E depois da sobrevivência delas, o sofrimento definitivamente não acaba. No final de Obsessão, a Nikki sobrevive e a sua consciência real volta a dominar o seu corpo. E esse final foi escolhido justamente por ser o mais cruel dentre as opções que o Curry Barker tinha. A primeira opção era de um final meio Romeu e Julieta, e a segunda, que foi a escolhida, é a opção em que a Nikki é deixada viva, percebendo imediatamente que vai ter que lidar com todas as consequências do que a Nikki do desejo fez. Então, além de ter o seu consentimento violado o filme todo, agora ela simplesmente vai ter que responder criminalmente por coisas que ela nem fez. E isso não é um caso isolado. A Sydney, por exemplo, vive o resto da vida sofrendo com sintomas fortíssimos de síndrome de estresse pós-traumático. A Laurie, dependendo da timeline, porque quem curte Halloween sabe que é uma bagunça, ou vive o resto da vida com síndrome de estresse pós-traumático, ou descobre que o Michael Myers é o seu irmão, ou é abatida pelo mascarado em um hospital psiquiátrico. É óbvio que, como está explícito no título, essa análise é justamente sobre a fetichização do sofrimento feminino no cinema de terror. Eu acho importante falar isso porque às vezes alguém entendeu que eu odeio o gênero de terror e todas as suas representações femininas. Claro que não. E é claro também que existem personagens femininas complexas e que têm o poder de escolha em filmes de terror. Só que isso acontece principalmente em filmes dirigidos por mulheres, que estatisticamente existem em menor quantidade do que filmes dirigidos por homens.
mas isso já é uma outra discussão bem extensa. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like, comenta para dar uma engajada e, é claro, se inscreve aqui no canal. Eu já tô sabendo que eu vou receber uns comentários bem ignorantes por aqui, mas faz parte. Não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais, já que eu posto lá 3 vezes por semana sem falta. É isso, até o próximo vídeo e tchau!